Hoje nosso bate-papo é sobre adoção. A minha entrevistada é a Mabel, mãe do Nico, de 1 ano e 4 meses, e que foi adotado com apenas 11 dias de vida. Eu sou a Lígia Bernardes, e se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, deixe aqui seus comentários, deixe seu like, deixe suas recomendações de entrevistados para a gente espalhar a história boa. Mabel, super bem-vinda ao canal, obrigada por ter Oi, aceitado. tudo bem? Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Boa tarde. E, Mabel, para a gente começar esse bate-papo, conta pra gente, né, quem é você e de onde veio todo esse interesse da adoção. Bom, meu nome é Mabel, como a Lígia já explicou, né? Eu tenho 46 anos e, na verdade, assim, eu sempre fui apaixonada por criança. Eu sou do tipo que sempre sentava no chão para brincar com os filhos das minhas amigas. Eu tenho 3 sobrinhos, então também tive tempo, né, de pensar realmente o quanto eu tenho afinidade com crianças ou não, mas eu nunca quis ser grávida. Tipo, não sei. Eu olhava assim, achava super bonito quem a mulher grávida, etc., mas eu não conseguia me ver daquele jeito. Para mim sempre foi muito transparente comigo mesma de que eu queria ser mãe, mas não queria ser grávida. Então, a solução para mim era a adoção. E nunca teve neurose, nunca teve nada em relação a isso. Simplesmente, para mim, era a resposta que eu tinha. Ah, que demais, muito legal. E Mabel, e também já fazendo um gancho com a sua história, divide pra gente como é que foi o seu processo, esse processo todo de adoção, porque pelo menos para mim esse tema ficou mais próximo porque eu te conheço, né? Porque eu não tenho tantos conhecidos que têm essa história de vida para compartilhar. Então, assim, eu comecei todo esse processo, na verdade, do meu casamento anterior. E aí eu queria participar de ser, né, mãe através de adoção. E aí fui procurando, né, como é que fazia. Pelo menos quando eu comecei isso, deve ter sido, acho que uns 7 anos atrás, não era muito fácil achar informação, não. Tá? Fui bater um monte de lugar, tal, até que uma amiga minha me deu algumas dicas e basicamente assim, você tem que ir até uma vara da infância e juventude, né, e apresentar os documentos, uma série de documentos que eles vão te indicar, principalmente assim, de qual que é o seu endereço, sua questão socioeconômica, se você é casado ou não, por que você quer adotar, né? E aí depois você começa a passar aí você inicia um processo, então eles vão te dizer um dia para o qual você vai participar de uma espécie de um workshop, um treinamento com uma assistente social e uma psicóloga, onde elas contam várias coisas e tentam dar uma primeira pincelada de como que é tudo isso, né? Então assim, para desmistificar um pouco toda essa história, para trazer a real do tipo assim, olha, não é porque você quer adotar que qualquer criança vai te querer, né? A criança tem o direito de não querer você como pai, né? Nem todas as crianças estão disponíveis para adoção, quem está em um abrigo, e eles dão uma série de recomendações, ó, por favor, não visitem abrigos, na esperança de que você vai se afeiçoar e vai ser aquela criança que vai ser a que pode vir a ser sua filha. Isso é uma grande roubada. Assim, e aí eles vão te explicando uma série de coisas. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas que têm alguma doença genética quererem adotar para evitar que os filhos tenham essa hereditariedade. Outras coisas que eles pedem e explicam. Né, evite de estar adotando para substituir uma criança que já tenha falecido. Assim, ninguém substitui ninguém. Então, assim, eles vão alertando sobre uma série de situações que eu acho que é muito importante você criar consciência e fazer uma autorreflexão. Por que eu estou ali? Né? Menos ainda pensar que, assim, dá um nome de alguém que já faleceu. Imagina, aquela pessoa não vai ocupar o lugar de outra. Cada pessoa é única e é um ser numa vida, né? Vai ter uma história, etc. Então, isso para mim acho que foi muito importante. Quando eu participei do processo de adoção, na verdade, eram só essas 2 etapas iniciais. Hoje em dia, pelo que eu sei, a última vez que eu soube, porque eu fiquei um tempo na fila e depois a gente fala, eles pedem também para você frequentar grupos de adoção, que são grupos onde as pessoas compartilham as experiências de maneira pessoal, sem o envolvimento da vara e etc. Então, as pessoas expõem suas histórias, suas dificuldades e etc. E com isso, elas
se eu não me engano, você tem que participar, acho que de 3 reuniões para ir pegar, né, um certificado de que você participou como parte da documentação que você precisa para dar entrada e aprovação no processo. Entendi. E tem também mais uma etapa que eu acabei esquecendo de falar, você tem uma entrevista para falar do perfil da criança que você acha que você se adequa, né, ou se adequaria com a sua família. Essa parte para mim foi um pouco estranha, tá? Porque, assim, estranha eu comigo mesma, tá? Em que sentido? Eles te fazem um questionário bastante longo, onde você tem que pensar, tipo, a idade, sexo, raça, se você aceita uma criança que veio de pais alcoólicos, adictos, com algum tipo de deficiência física, algum tipo de doença psiquiátrica ou psicológica grave. Então, assim, é um momento que você tem que ser muito honesto, ou que eu tive que ser muito honesta comigo mesma, mas para mim foi uma sensação um pouco estranha, porque, assim, é como se eu tivesse... A minha sensação nesse momento é como se eu estivesse olhando um produto de prateleira, porque se a mulher engravidar, cara, é o que veio, é o que você gerou, com deficiência física, sem deficiência física, problema cardíaco, qualquer coisa que apareça. E você não tem muita opção de escolha, óbvio, né? Existem algumas poucas e etc, né? Mas não é bem assim. Então, para mim, esse momento foi um pouco, assim, estranho. Não, e faz muito sentido. E até pegando um gancho no que você, em todo o processo que você contou, eu tenho duas dúvidas. A primeira é, quanto tempo que durou todo esse processo? Porque você disse que começou lá atrás, então eu queria entender um pouco em termos cronológicos, quanto tempo que ficou esse processo todo. O processo inicial até que ele é bastante rápido, não demora muito não, deve ser, acho que é uma questão de meses. Depois que você passa por tudo isso, a juíza faz uma avaliação de todo o perfil que as psicólogas traçam e etc. E aí você tem uma entrevista também com uma psicóloga, e aí que você recebe a aprovação para entrar na fila de adoção. Quando eu recebi a aprovação, eu tinha acabado de me separar, então, no fim, o meu processo, eu não sei se ele foi naturalmente, acabou demorando ou tinha um pouquinho mais, mas o perfil que eu tinha escolhido era de uma criança de 0 a 3 anos e podia ter irmãos. E, na verdade, depois, bom, passei um tempo solteira, me casei novamente e aí meu atual marido também tinha interesse em adotar e aí foi que, tipo, ele entrou também no processo, foi aprovado e aí o período completo, desde que eu recebi minha aprovação até que a adoção do Nico aconteceu, foram mais ou menos 4 anos. Mas a minha história ela é bastante peculiar. Não é comum uma criança de 11 dias estar disponível para adoção. E tem uma série de razões. Ah, entendi. Eu até achei interessante, porque quando, pelo menos do pouco que eu li, o número de crianças que estão prontas, né, digamos assim, para serem adotadas, acaba sendo uma quantidade maior ainda de crianças que são mais velhas, né? Um pouco e menos frequente de ser bebê. Ou eu tô errada? É bem isso, assim, é mais comum crianças a partir de 5 anos de idade, por isso também que às vezes o processo demora muito. Tem uma série de questões, então, por exemplo, um bebê, muitas vezes os juízes tentam bastante que os pais ou algum familiar queira ficar com a criança, justamente para não perder o vínculo. Acho que ainda tem uma coisa também muito enraizada, né, que a família tem que se manter unida, etc. Que, bom, do meu ponto de vista é um pouco relativo. Acho que família a gente forma, inclusive até com grandes amigos, então depende muito do ponto de vista. Bom, mas enfim, é o país onde a gente vive. E acontece que a maior parte das pessoas querem uma criança com menos 5 anos de idade. Então, por isso que também muitas vezes a gente tem uma espera muito grande por um pequeno grupo, né, que tem muita gente numa fila por um pequeno índice, né, de crianças que estão prontas para adoção e um grande índice de crianças esperando por pais que não têm interesse nessa faixa etária. Por exemplo, depois que eu adotei, eu fiquei sabendo de um caso, através de uma amiga, de uma criança que estava no hospital, acho que era, eu não lembro, eu lembro que era na região do centro da cidade, São Paulo. A criança estava simplesmente há 6 meses no hospital. A mãe teve o bebê, abandonou lá, não sei por que exatamente a justiça não colocou essa criança para adoção, e ela vivia simplesmente dentro do hospital, obviamente sem praticamente nenhuma atenção emocional. Obviamente que uma atenção de atendimentos ela tinha, mas emocional zero. Então tem casos, milhares de casos, muitas coisas que às vezes são bem difíceis. Se você começar a pesquisar, tem coisa bastante dolorida. Nossa, com certeza, porque assim, as nossas famílias, né, que estruturalmente podem ser mais ou menos organizadas, digamos assim, temos tantas tensões, quanto mais no caso nesses cenários todos de adoção, de crianças abandonadas, acho que tem muita sensibilidade aí, né? E Mabel, me conta uma coisa, como que foi quando você recebeu a notícia que tinha uma criança
pronta para ser adotada, para você adotar. Como que foi a sua sensação naquele momento, e principalmente considerando que você tinha colocado uma faixa de 0 a 3 anos, né? E de repente falaram que tinha um bebê de 11 dias. Como que foi essa sensação? Foi bem maluco, porque assim, na verdade, eu estava saindo de férias, eu ia passar 20 dias em Londres, eu ia viajar sozinha, porque meu marido não gosta de Londres e eu não conhecia, e tem uma grande amiga minha que mora lá, então eu ia ficar na casa dela. Basicamente, assim, eram umas 7 horas da noite, eu tava já pegando meu celular para chamar o Uber, e meu marido foi pegar o celular porque ele deixou carregando no quarto. Aí ele viu que tinha 7 ligações do juizado. Aí ele falou assim, nossa, tem 7 ligações. E assim, por sorte, obviamente, a gente não tinha esse número gravado. Foi o Google que identificou que era um número do juizado do Ipiranga. Aí a gente retornou achando que, tipo, meu, imagina, ninguém vai me atender 7 horas da noite. A psicóloga atendeu e falou assim, olha, e eu crente que era para me perguntar, tipo, se eu queria ainda continuar na fila da adoção, porque a gente sempre ficava se perguntando, eu sempre falava assim, quando meu pé de bisnaguinha vem, né? Mais ou menos isso. Aí ela falou assim, olha, então, eu já tentei ligar para vocês em vários outros telefones, não consegui. E eu queria saber se vocês têm interesse em conhecer um bebê de 11 dias. Vocês são os próximos da fila, né? Então seriam os que estão aptos a adotá-lo. E eu queria ter alguma ideia se vocês têm interesse em conhecer a história dele. Ele tem um pequeno problema de saúde e tal. Nossa, na hora, tipo, para mim foi muito maluco, porque assim, eu tava pronta para viajar. Assim, eu sempre confesso, eu falei assim, gente, por um segundo eu falei assim, tá bom, amanhã ele vai com a minha mãe e conhece. Até que ele olhou pra minha cara e falou assim, não, Mabel, você tem que ir. Eu falei assim, é verdade, eu não posso mais viajar. Aí eu fui pro aeroporto, cancelei tudo. No dia seguinte a gente foi até o fórum para conhecer como que era a história. Então assim, era um bebê de 11 dias que ele tinha, na verdade, a mãe apresentou sífilis, mas ele deu negativo, mas por medida preventiva, ele tomou 10 dias de antibiótico e ele tinha um pequeno sopro no coração. Esses eram os cuidados médicos que ele tinha inicialmente, né? E aí ela me contou toda a história da mãe, etc, pra gente entender se realmente tinha interesse, etc. Na verdade, foi uma pessoa extremamente esclarecida, que eu agradeço todos os dias, porque ela foi muito honesta com ela mesma. E saber que ela não ia conseguir ser mãe. Ela geriu uma criança, mas ela não tinha capacidade para ser mãe. Então, eu acho que poucas pessoas no mundo têm essa capacidade. E ela sabia que era possível entregar uma criança para adoção, que é uma outra coisa que, infelizmente, a gente tem muita ignorância nesse país. Obviamente, a gente tem... Desculpa. A gente tem uma falta de conhecimento. A gente tem uma falta de conhecimento. O tema é emocionante, é muito bonita a história, não tem como não se emocionar. Então, e a gente tem uma falta de conhecimento, óbvio, em muitos pilares do nosso país, né? E por isso que eu acredito que, infelizmente, tem tanta criança abandonada na rua, no portão de uma casa, porque as mães não sabem que elas podem entregar uma criança para adoção, né? Ninguém informa num hospital, ninguém informa numa clínica onde vai fazer exames, né? Então, assim, eu imagino o preconceito que essa moça passou. Então, realmente, ela foi muito determinada e muito firme na posição dela. E, graças a Deus por isso, hoje eu tenho meu filho, que é o melhor presente da minha vida. Que lindo, Mabel. Na primeira vez, assim, já aproveito para te agradecer por compartilhar uma história tão bonita. Você é a primeira pessoa que se emociona ao vivo no meu programa. Não sei lidar com isso também, porque começou a chorar aqui também. Mas, e acho que assim, acho que muito linda, eu não sabia toda essa parte, né? Acho que a gente se viu, eu lembro direitinho, né? Que estava juntos numa empresa em comum, e aí, de repente, a Mabel não tá mais aqui porque ela tá de licença maternidade. E acho que foi onde toda essa história aconteceu. E Mabel, acho que você trouxe um ponto muito legal falando sobre o conceito de família, né? Que eu acho que com certeza ele vai muito além do que as questões de sangue. E a minha dúvida é como que você teve muito apoio da sua família de sangue, da sua família de amigos? Como que foi toda essa aceitação do seu entorno, né, de afetivo dessa decisão? Foi bastante surpreendente, eu achei que eu ia sofrer um pouco mais de preconceito. Todo mundo me deu muito apoio e foi muito legal, assim, como eu falei, eu estava pronta para ir viajar. Então, 3 dias depois, eu escrevi dizendo pro meu
líder na época, dizendo que assim, cara, eu preciso entrar em licença maternidade, vou ficar 6 meses fora. Em nenhum instante ele me cobrou qualquer coisa, simplesmente eles se viraram para repor, né, a minha posição e conseguir dar conta das coisas que eram os meus projetos, isso na empresa. Dos meus amigos também escrevi para as amigas mais próximas, cara, como é que eu faço? Eu tenho que comprar roupa, eu tenho que comprar berço, eu tenho que fazer tudo, né? Tipo assim, do dia pra noite, em 3 dias eu tinha que arrumar um quarto de criança, arrumar roupa, comprar fralda, fazer tudo que eu precisava. Basicamente, por exemplo, eu tive uma grande amiga que ela falou assim, cara, o filho dela tinha 3 anos na época, ela falou assim, eu não doei nunca nada dele, deixa que eu levo todas as roupas dele. Então ela chegou 2 dias depois em casa com 5 caixas de roupa, de sapato, Nossa. de tudo que eu precisava, basicamente, para começar. Foi meio confuso e caótico, obviamente, então eu entrei numa loja de super famosa, né, de coisas para bebê, etc. Aí eu falei assim, bom, vou comprar uma banheira. Eu sempre tive, essa acho que era a única parte que eu tinha mais problemas, era para dar banho, porque eu sempre falei que bebê parece um peixe liso, então ele escapa. E minha mão é muito pequena, eu sou baixinha, gente. Aí eu falei assim, puta, como é que eu vou dar banho, né? Eu morria de medo dessa parte. Até que uma vendedora abençoada falou assim pra mim, não, mas tem uma redinha. E realmente é como se fosse uma rede mesmo que você coloca na banheira e aí encaixa a criança e ela não escorrega. Só que a primeira loja que eu entrei tinha assim, juro por Deus, acho que tinha uns 20 modelos de banheira. Falei, cara, eu não vou conseguir decidir aqui o que eu faço. Aí, beleza, fui pra loja ao lado que vendia berço e etc. Quando eu perguntei assim, então, eu quero comprar um berço, ela, então, demora 45 dias úteis pra ficar pronto. Eu falei, o quê? Não, moça, eu não tenho 45 dias úteis, eu tenho 2 dias no máximo. Aí eu olhei pro meu marido e falei assim, cara, a gente vai comprar um chiqueirinho, igual antigamente, vai pôr ele ali até que a gente consiga resolver o restante das coisas, entendeu? E assim foi, então foi assim, uma coisa muito maluca. Cada um que eu pedia alguma coisa, uma dica, me ajudava de uma forma. Então uma outra amiga falou assim, cara, vai na loja tal, lá eles trabalham com chá de bebê, então você vai ter uma lista de tudo que você precisa comprar para um bebê nos primeiros meses. Foi ali que me salvou também, né? Sair com sacolas enormes de um monte de coisa. A minha sorte também é que justamente essa minha afinidade por eu ter com criança, ter 3 sobrinhos, então assim, algum convívio eu tive com criança, então porque eu imagino quem não tem muito um convívio tão próximo, de repente se tornar mãe por onde você começa, né, assim, foi isso, basicamente. Maravilhosa a história, não, e incrível porque você queria se tornar mãe, só não sabia de que idade que seria o seu filho, né? E de repente chega um bebê de 11 dias, maravilhosa, Mabel, não sabia de metade dos detalhes que você contou. Muito bom. E até aproveitando, né? Teve todo esse perrengue no começo, mas eu gostaria que você contasse para o pessoal de casa qual que é a decoração do quarto do seu filho, que eu me encantei quando você me contou. Então, a gente queria fazer uma coisa bem diferente, bem customizada. E aí meu marido teve a ideia de que a gente tinha que fazer alguma coisa personalizada para ele, mas não sabia exatamente como. Aí eu comecei a procurar por artistas plásticos que fizessem quarto de criança. Eu fucei uns dias no Instagram, comecei a pesquisar um monte, até que eu achei uma artista plástica que ela fazia umas coisas lindas e customizadas. Eu falei, tá, e qual o tema que a gente quer? Passou de tudo. Meu marido já fez um curso na NASA, então ele queria de astronauta, e depois foi indo, aí a gente gosta muito de viajar. Então, no fim, o tema foram as 12 cidades, países que a gente quer ir visitar com ele, né, enquanto a gente puder por aqui. Então, cada bloquinho, que depois eu imagino que você vai mostrar um pouquinho das fotos que eu te mandei, representa um desses países. Então, por exemplo, tem Chile, porque a minha origem eu nasci no Chile, né? Minha família é chilena. Tem São Paulo, que é onde a gente mora. Tem Buenos Aires, que é uma cidade que eu já morei, que eu adoro. Aí tem Nova York, bom, Paris, vários lugares. Inclusive Nova York a gente ia em maio, aí, bom, devido à pandemia, se estendeu para outubro e agora estamos com passagem aberta por um ano, até sabe-se lá Deus quando. Maravilhosa, quem não, né? E Mabel, uma curiosidade agora que me surgiu agora, tem em Londres? Tem, Londres tem. Londres, deixa eu ver se eu lembro todas. Londres, Tóquio, Grécia, Japão, Moscou, Espanha, Berlim, Orlando e acho que são essas. Não, e assim, Londres tem que ter, né? Porque é uma homenagem de quando você estava É. indo, né? É verdade, é verdade, é verdade. Tem toda uma história. Sabe que eu nunca nem tinha associado isso. É porque realmente eu não fui conhecer e é um lugar que eu quero conhecer. Mas faz muito Com sentido. certeza, exato. E Mabel, agora eu vou fazer 2 perguntas que vieram do pessoal de casa. Eu falei que a gente ia ter uma convidada para falar sobre adoção. E a primeira que veio
se você conhece ou se você sabe sobre casos de rejeição de criança adotada. Tem. E isso, infelizmente, é uma das coisas que eles pedem muito durante aquele primeiro curso que eu mencionei, para a pessoa ter consciência, entendeu? Que a criança é uma criança, né? Ela não vai te obedecer sempre, ela não vai te acatar sempre, ela não vai ser grata a você sempre. Primeiro, porque ela também tem uma história de vida e de dor. Lidar com rejeição, lidar com uma série de coisas não é fácil para ninguém, menos ainda para uma criança. Segundo, que ela, bom, a gente falou, né? Não tá ali para ocupar o lugar de ninguém, substituir ninguém. Então, as pessoas têm que estar completamente conscientes, ou o mais possível, de que ela não vai te obedecer o tempo todo, ela não tá ali para prestar um papel de ocupar um espaço seu, ela vai ter o espaço dela. Então, infelizmente, sim, tem casos de rejeição, onde, acho que antigamente até era mais comum, mas hoje em dia, infelizmente, ainda acontece sim, as crianças serem devolvidas, e eu não consigo imaginar como que deve ser essa dor para uma criança. Não, eu também não imagino, e eu acho que e deixar claro por que é tão essencial ter toda uma preparação psicológica, né? Porque uma criança, primeiro, né? Ela não é objeto, dois, ela não vai ter uma gratidão. Eu acho que muita gente, algumas coisas que eu ouvi também sobre adoção, é que às vezes tem muitas famílias ou pessoas que adotam que imaginam que vão moldar a criança adotada, quando na verdade primeiro que a gente não molda nenhuma criança e mesmo a criança biológica, né? Então, acho que é uma preparação muito importante que é necessária ter, né, Mabel? Com certeza. E tem um processo que eu não tive que viver porque era um bebê, mas tem um processo de adaptação. Então, primeiro você vai conhecer a criança no abrigo e ver se existe empatia entre a criança e os pais. Então, por exemplo, eles contam casos no curso que houve uma família que foi até o abrigo, a criança simplesmente pegou o pai e levou até o portão. E aí pegou, a mãe entrou por segunda vez, a criança aceitou brincar, mas não aceitou contato físico. Então ela estava deixando claro, ela não queria aquelas pessoas como pais dela. E era uma criança pequena até, não era uma criança muito grande. Então existe um período de adaptação. Primeiro são visitas ao abrigo, depois pode sair com a criança para o externo, né, para passear, etc. Até que começa um convívio social da criança ir, permanecer alguns dias na casa da pessoa, até que chega um momento em que realmente todos estão aptos a viverem juntos como uma família. Ah, muito bom. E a segunda pergunta que eu tenho aqui que veio é como que funciona quando são irmãos? Se a família necessariamente precisa adotar os irmãos juntos ou não? Você sabe alguma coisa sobre isso também? Sei, na verdade tem várias situações, né? Então, por exemplo, quando eu preenchi a ficha, eu preenchi inclusive que eu aceitava com irmãos, porque é muito comum as crianças terem mais de um irmão ou um irmão. E aí, o que acontece? Se você já tiver essa predisposição, por exemplo, no meu caso eu aceitaria até 3 anos de idade com irmãos, então significaria que a criança mais velha teria 3 anos de idade e poderia ver uma criança menor. Hoje em dia, deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, quando termina um processo de adoção, por exemplo, o nosso já terminou, eles perguntam se você tem interesse em adotar outra criança, então a gente sim tem interesse em adotar outra criança, e aí a gente ampliou um pouco a idade para 4 anos, e aí não com irmãos, porque senão aí já começa a multiplicar demais, né? Mas eu conheço gente que já adotou várias crianças. E existem outras situações, por exemplo, que são 5 irmãos e alguns bem mais velhos. Então, o que acontece? Por exemplo, muitas vezes os juízes tentam manter o vínculo entre essas crianças, mas tudo, é muito relativo, porque, por exemplo, tem alguns que o vínculo emocional entre as crianças é muito forte, então eles tentam, no mínimo, que sejam pessoas próximas para ajudarem a manter esse vínculo, né? Então, vão se visitar, eles têm que assumir esse compromisso de não deixar as crianças perderem o vínculo entre elas. Existem outros casos onde não, a convivência deles já era cada criança com uma parte da família, um com madrinha, outro com um tio, e assim por diante. Então não faz sentido agora juntar todo mundo. Então se aceita que cada um fique numa família só com a consciência de que eles têm irmãos, né, espalhados, e que tente aos poucos estabelecer uma conexão entre eles e uma convivência. Entendi, e faz muito sentido, né? Cada caso vai ser um caso com certeza, né? E Mabel, e a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, mas eu gostaria de te fazer uma última pergunta, de como que você consegue resumir aí essa experiência que você está tendo, o que você acha de mais extraordinário nesse 1 ano e 4 meses desde que o Nico está na sua vida? É outra vida. Tipo,
Tipo, a casa, assim, é totalmente preenchida. Tipo, é uma delícia voltar pra casa e olhar pra ele no berço. É uma delícia, tipo, acordar. Quer dizer, ele que acorda a gente, né? Porque ele acorda cedo. E aí ele começa a resmungar. E quando você vai pegar ele, ele tá com aquele sorrisão aberto, estendendo os bracinhos pra você pegar ele. Perceber a personalidade dele. Então, ele é muito amoroso, carinhoso. Mas ele tem coisas que ele gosta de fazer do jeito dele. Ponto. E não tenta corrigir, porque não adianta. Ele tem uma certa disciplina, então agora ele tá aprendendo a escovar os dentes, então eu só falo pra ele, ó, vamos escovar os dentes. Ele sobe sozinho no vaso, na tampa, né, pra dar apoio pra subir na pia, eu ponho o creme dental na escova, ele vai lá, escova os dentinhos do jeito dele, e não adianta eu tentar escovar pra ele, entendeu? Ele vai empurrar, ou quando ele toma uma mamadeira, ele simplesmente, enquanto ele tá satisfeito, ele vai e empurra a mamadeira, não quero mais. E se você tentar dar mais, ele vira o rosto. Então, é muito gostoso ver que você, sim, você, obviamente, com amor, com tudo mais, você nutre aquela criança, mas parte é dela, e ela faz as escolhas dela, né? Então, você também tem que abrir mão da sua vontade, ou no meu caso, né, da minha vontade, e deixar ele fazer as escolhas dele. Ah, que maravilhoso, Mabel. Meu, eu quero te agradecer muito por ter compartilhado a sua história. Eu acho que é um assunto aí longo, né? Como a gente já comentou, dá pra gente ter várias entrevistas para falar sobre o tema da adoção. Inclusive, pessoal de casa, quem tiver mais dúvida, quem tiver interesse pelo tema, deixa aqui nos comentários que a gente chama a Mabel de novo, porque aqui ela já deu uma aula pra gente de informação e de amor, né? Que eu acho que esse é o mais importante. Então, eu quero te agradecer muito, Mabel, por ter cedido o seu tempo e um pedacinho da sua história pra gente. Imagina, eu que agradeço, e eu gostaria só que as pessoas pensassem na adoção como uma alternativa à maternidade, assim como, por exemplo, para engravidar pode ser uma gravidez natural, pode ser com uma fertilização, entendeu? É simplesmente uma alternativa, né? Às vezes a gente ouve umas coisas meio ridículas, nossa, como você é maravilhosa. Na verdade, e nem ele tem que ser grato a mim, na verdade, que a gratidão minha é para com ele, porque ele me aceitar como mãe dele é o melhor presente da minha vida. Então, realmente, eu acho que tem muito mito, óbvio. A gente tem muito mito em muitas coisas, mas esse é mais um deles. E aí, qualquer pessoa que tiver dúvida, quiser falar, pode me procurar e eu vou ter o maior prazer de tentar ajudar. Excelente, obrigada, Mabel, muito obrigada. Um beijo Obrigadão. e até a Beijo. próxima.